construindo e gerando de forma prática diferentes diagramas com o SmartArt. Neste documento do Microsoft Word, eu vou inserir aqui algumas formas que geralmente são usadas, tá? Eu não estou dizendo que está errado fazer isso, mas existem formas mais rápidas e também mais dinâmicas, né, de se construir um organograma, um fluxograma e assim por diante. Muitas pessoas utilizam as formas, que já auxiliam bastante, tá, a fazer o seu trabalho, ó, as grades de alinhamento aqui, já usando elas, para construir aqui um organograma, por exemplo. Tá? Eu vou fazer um fluxograma aqui, bem rápido, digamos que seja um fluxo de aprovação. Então aqui eu vou criar, para ser até mais rápido, eu vou dar um Ctrl C, V, porque eu quero usar o mesmo tamanho para os elementos. Ó, então já tenho a mesma cor e mesmo tamanho. Aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou adicionar um texto. Então eu vou colocar aqui coletar, eu vou criar um processo bem simples, tá? Um processo de BI, por exemplo. Coletar, tratar os dados, e apresentar. É um processo muito simples de BI, geralmente é utilizado para BI, onde você faz a coleta de dados, a tratativa do seu modelo de dados e depois a apresentação dos seus reports, dos seus relatórios, das suas dashboards gráficos. Então, para isso eu usei as formas, eu vou até fazer o seguinte, aumentar esse texto aqui que está muito pequenininho. Ok. Isso aqui eu tenho que diminuir, pronto, ótimo. E aqui eu consigo fazer algumas conexões que também têm que ser feitas através de formas, né? Como por exemplo, como é um processo verticalizado, então eu posso utilizar uma forma aqui de seta, né, para representar esse processo verticalizado. Então, deixa eu usar um modelo diferente. Aqui eu poderia criar de novo, mas até ter a mesma aparência, tamanho, isso seria muito manual. Então, Ctrl C, Ctrl V já ajuda a começar a construir essa forma, né, que para mim vai funcionar como um fluxograma. É basicamente um workflow aqui, né, representado através de gráfico. E aí, eu tendo essas formas prontas aqui, eu seleciono e posso vir a conectá-las de forma mais consistente. Né? Eu posso, por exemplo, selecionar mais itens com Ctrl ou com Shift, selecionar todos os itens que eu preciso e começar aqui na guia Formatar a agrupar esses itens, né? Para que eles pertençam a uma mesma imagem. Ó, agrupar e reagrupar. Formatar, agrupar. Pronto. Só falta agrupar a setinha aqui e eu tenho uma imagem só. Isso facilita na manipulação. Eu não preciso ficar movimentando item por item. Ó, eu movimento tudo de uma vez só. Ó, faltou uma setinha ainda. Deixa eu conectá-la à minha forma, meu conjunto de formas também. Desagrupar e agrupar tudo. Pronto. Isso facilita a movimentação da minha forma. Enfim, ela não foi, mas não tem problema. Facilita aqui a manipulação. Só que se eu precisar editar isso aqui, eu vou ter que desagrupar, vou ter que dar um Ctrl C aqui nesse quadrado, né, para poder criar mais um processo, copiar mais uma setinha. Acaba sendo um pouquinho trabalhoso, dependendo do tipo de fluxograma, do tipo de organograma que você quer criar. Tá? Existem recursos mais apropriados para isso, que são as Smart Arts, né? Porque você tem modelos prontos e elas são dinâmicas. Onde elas ficam? Aqui na guia Inserir, no grupo de opções Ilustração e na ferramenta Smart Art. A primeira coisa que você tem já são aqui categorias que separam os tipos de gráficos que você pode utilizar. Você tem aqui um filtro aberto, né? Um filtro Full All, onde você tem todos
os gráficos disponíveis, apenas gráficos de listas, de processos, de ciclo, né? Você quer demonstrar aqui um ciclo de vida de um produto, de um serviço, você tem diversas opções para demonstrar através desses modelos prontos. Olha aqui, quando você quiser criar um organograma hierárquico para representar aí a hierarquia da tua empresa e assim por diante. Gráficos de relação, matriz e assim por diante. Nesse caso, eu quero demonstrar um fluxo de aprovação, um fluxo de processos de BI. Então, eu vou utilizar aqui, ó, um gráfico de processo. Tá? Deixa eu ver qual gráfico representa. Na verdade, qualquer um desse aqui eu consigo utilizar. Mas para a gente ficar mais perto do que a gente estava tentando fazer, olha só, tem exatamente o que a gente está buscando aqui, ó, que é esse primeiro aqui. Eu vou dar um OK. E o que eu preciso fazer, olha aqui que legal, na construção, isso aqui é o bastidor do meu gráfico. É somente inserir o texto. Então aqui, coleta, olha que legal, ele já começa a automaticamente preencher aqui atrás. Tá? Aqui é tratativa, e aqui eu peço a atenção de quem estiver assistindo esse treinamento, porque conforme é o tamanho do texto, eu não preciso reajustar igual eu perdi um tempinho reajustando manualmente lá. Para não ficar na primeira caixa um tamanho de texto, na segunda caixa um outro tamanho de texto, ele faz isso automaticamente. Notem que como tratativa de dados é um texto maior, então ele vai fazer o seguinte, para caber na caixa, nessa caixinha verde, ele vai diminuir o tamanho do texto. E conforme ele faz isso, o coleta que já está pronto, ele também diminui, para que tudo fique congruente e muito rápido. Tá? Então aqui, ó, tratativa. Ó, isso já está acontecendo, presta atenção. Ó, tratativa, ó, o coleta diminuindo, tá vendo? De dados. Olha lá, o coleta diminuiu por causa do tratativa de dados. E o texto aqui, que é o próximo, que está preparado para receber o próximo texto do próximo processo, ele também já diminuiu, já está preparado para se adaptar ao tamanho de fonte igualzinho. Okay? Então aqui, análise, né? Vamos colocar a apresentação. Opa, Ctrl Z. Apresentação. Relatórios, poderia ser isso. Tá? Pronto. Eu posso a qualquer momento inserir mais informações no meu gráfico. Quando eu clico fora, ele está prontinho. Tá? A qualquer momento, eu poderia inserir aqui mais um processo no meu gráfico, de forma muito fácil. Então, por exemplo, quando eu quero adicionar uma forma e falar que essa forma ela vem antes ou essa forma vem depois, olha só que legal. Ele já automaticamente faz isso para mim. Então, depois da apresentação, se eu quiser colocar aqui reports, relatórios, eu também consigo colocar. E é muito fácil, olha só. Com 2 cliques eu consegui adicionar um processo a esse meu conjunto de processos aqui. Okay? E agora eu começo a trabalhar a parte de layout do meu Smart Art. Eu posso muito bem vir aqui e alterar o tipo de fonte do texto para todo mundo de uma vez só. Na guia design eu posso alterar o tipo de layout, eu posso trocar. Tá vendo? Ó? O tipo de layout do meu Smart Art. Isso aqui para poder fazer com formas é muito mais difícil. Olha só. Deixa eu escolher um que também atenda aqui tranquilamente. Pode ser esse aqui, ó. Tá? Coleta tratativa, apresentação e relatório. Tá? Fora a parte de design, de layout, eu também tenho os estilos de gráfico, onde eu consigo aplicar, por exemplo, um gráfico tridimensional. Olha que bacana. Então, o resultado é muito mais profissional com a ferramenta Smart Art.